O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. Que homem é um homem que não torna o mundo melhor? Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mas então tá bom, vamos começar aqui nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre as adoções, né? Então, a nossa família, ela tem essa característica de ser uma família grande por conta das adoções, né? Uma das primeiras perguntas que eu tenho sobre essa questão de adoção é... Eu sei que o pai teve, né, alguns irmãos adotivos que a avó criou, né? Talvez não no papel, mas a avó criou. Isso teve uma influência na questão do pai se interessar pela adoção? Filho, eu diretamente não, mas indiretamente sim. Porque nós vivíamos como irmãos e tínhamos amor, respeito, carinho, né? Por esses irmãos da mesma maneira, né? Mas criou também, não, naquela época não se registrava, né, filho? Pegava o documento que a criança tinha, criava e pronto. Não tinha essa preocupação que nós temos hoje e tal, né? Era bem diferente naquela época. Entendi. Então a avó criou essas crianças, né? O pai teve essa convivência, então, tipo, essa questão de adoção passou um pouco mais suave, né? Olha, veja bem, eu não diria para vocês que eu adotei todos os filhos por causa disso. Mas isso é uma coisa que já era assim, bem natural para mim, sabe? Então, ter um irmão biológico ou um irmão adotivo não fazia a menor diferença. A gente brincava igual, a gente brigava igual, a gente se sacaneava. Brigar, eu digo, é se sacanear, coisa de criança, né? O pai, quando casou com a mãe, tinha esse plano de adotar a criança ou surgiu depois? Não, nós não tínhamos isso. Nós queríamos ter, na época, tanto eu quanto ela, falávamos em ter uma família numerosa. Nós nunca tivemos assim a preocupação em estabelecer números. 3, 4, 5 filhos ou coisas assim, não. Nós nunca chegamos a estabelecer assim, cravado e tal. Tanto ela, eu quero ter bastante filho. Eu também, puxa vida, eu também quero. Desde a época que a gente namorava, a gente já comentava, perguntava para você, quer ter filho? Eu gostaria de ter muitos filhos. Puxa vida, que interessante, porque eu também, depois do casado, eu quero, se possível, eu quero ter bastante filhos. Então eu sabia que esse era um sentimento dela, e ela sabia que esse era um sentimento meu. Então nós nunca assim nos propomos em e tal. Daí, naturalmente, depois do parto da Elô, nós não poderíamos mais ter. Nós ficamos ali um ano e pouco, né, quando a Elô tinha 1 ano e pouco, e a gente sentiu assim, um grande desejo de ter mais filhos. E aí foi quando nós começamos a nos inscrever nas varas de adoção de juventude e tal, e de criança e de adolescente e tal, aqui no Brasil. Aqui a gente se inscreve, eles fazem todo um estudo social para ver das tuas condições financeiras, psicológicas, blá, 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 blá. E aí, quando é o caso, você entra numa fila e as adoções acontecem. E como a gente sabia que isso era e é ainda uma coisa bem difícil, a gente se inscreveu em várias varas. Se a gente fez assim, então, para que a gente queria realmente ter filhos adotivos, como nós já sabíamos que não seria possível filhos naturais. Tá, então daí se inscreveram. Então foi logo depois que a mãe teve a Elô, soube que não ia poder ter mais filho, né? Sim, no parto da Elô a gente já soube, né? Então, a história das adoções, até tudo já é o seguinte. Você sabe que os plantões do SEAT, que o pai trabalhava, então tinha plantão que você não conseguia nem respirar, era uma ocorrência atrás da outra, você saía de lá tonto de tanto trabalhar. Estava praticamente encerrando o trabalho de gente de conferência de material, de reposição, estava quase terminando, quando pelo rádio, né, a doutora Lorena falou para mim, Osair, eu quero que você vá nessa ocorrência. E tocou alarme, ela disse, eu quero que o Osair vá nessa ocorrência. Então, quando ela falou isso, minha gente não discute, quem está lá na central sabe o que está acontecendo e é ela que manda na ocorrência, que é ela quem está em contato com o solicitante, é quem sabe tudo e tal, e vai te mandar para o local. Eu imaginei que fosse uma ocorrência grave,
com vítima presa e tal, e que precisaria de um conhecimento mais técnico lá, por isso que eu estaria indo para a ocorrência. Então, quando eu entrei na ambulância e saí e tal, para ir para a ocorrência, não fazia ideia do que me aguardava. Como normalmente é assim. Pelo rádio, ela falou, olha, eu falei, doutora, qual a natureza da ocorrência? Como é bem natural, daí ela vai descrevendo a ocorrência, porque você já vai se preparando para o teu trabalho. Quando você chega no local, você já tem o maior número possível de informações para o atendimento. Aí ela falou, olha, se trata de uma criança, provavelmente ainda vivo, que a mãe pariu, e ela foi colocada dentro de uma sacola plástica e foi jogada num valetão de esgoto. E não se sabe se ela está viva ou morta e tal. O solicitante está solicitando lá e tal. E daí eu quero que você vá lá nessa ocorrência. E aí que nós chegamos lá na ocorrência, fazer a avaliação primária que a gente chama, o médico que estava comigo, o Dr. Vinícius, fez a avaliação. E aí a gente tem códigos, né? Para a gente não ficar dizendo lá no local, ele morreu, ele está mal, ele é isso, tem código 1, 2, 3 e 4. Código 4 significa óbito. Então o Dr. Vinícius foi, a gente aguardou a avaliação dele, eu já tinha tirado o bebezinho da valeta, já estava do lado de fora e tal. Quando a gente fez a avaliação, o Dr. Vinícius fez um sinal para nós com o dedo 4, ou seja, óbito. Ele é muito bom médico. O cara é um papa. Então ele não tinha patente militar. Não tinha patente militar, ele era médico contratado pelo governo do estado. Daí o que aconteceu? Na reavaliação, ele foi para a temporal. Eu falei, doutor Vinícius, na temporal você não vai sentir. Pícia carótida. Olhou para mim, tipo assim, você além de tudo quer ensinar o padre a rezar a missa, mais ou menos assim, você quer dizer o que eu tenho que fazer? O doutor, na temporal você não vai sentir. Lá na carótida que você sente. Cara, ele ficou... Aí, realmente ele estava com vontade de bater em mim. Mas ele pegou e foi. Foi na carótida, pinçou forte a carótida da pobrezinha da vítima. E arregalou, ele é um polacão do olho azul, só que arregalou aquele olhão azul para cima de nós assim. Pô, cara, ele tá fibrilando mesmo, ele ainda tá vivo. Puta, daí quem teve vontade de bater nele fui eu, né? Aqui, aquele clima ali, aí mudou completamente o nosso protocolo. Mas até então estava com um protocolo de tratar uma vítima em óbito, código 4, morto, todos ali para só chamar IML, para pegar o corpinho e dar destino e segue o baile lá, que não tinha mais nada a ver conosco. A partir daquele momento ali, mudou tudo. A vítima está viva, então é responsabilidade nossa, o protocolo é todo dos nossos procedimentos. Tava um frio, cara, um frio quase 0 graus. Um vento gelado, uma frente fria terrível. Aquela garoa fininha, sabe? Um clima horrível. E a criança estava gelada, que parecia um bloco de mármore, sabe? Ela estava, imagina, peladinha, dentro de uma sacola plástica, jogada dentro de uma valeta com água. Imagine como é que estava o recém-nascido. Foi um milagre essa criança ter sobrevivido, sabe? Milagre. Tá, e aí o que aconteceu? Aí peguei ele, eu tava com um casacão da farda, cara, instintivo, tem certas coisas assim que... Aí você age literalmente por instinto. Eu corri pra ambulância com o bebê, abri meu casacão enorme, que era um casacão bem forte, sabe? E bem grosso e quente, que eu tava usando aquilo ali, ó. Abri, meti o bebezinho pelado ainda no meu peito, joguei o casaco em cima dele, e aí fui, porque ele tava já tentando fazer a manutenção dele, que viu que ele tava já afundando. Ele era bem prematuro, né? Não dá para imaginar quanto tempo, mas era muito prematuro. Enfim, e aí ali a gente já conseguimos estabilizar ele, daí a gente colocado soro para poder aumentar o volume dele, né? Para poder o batimento ficar melhor. Enfim, quando nós chegamos pouco tempo depois, o batimento dele já estava, que a gente chama de cheio, já estava um batimento assim satisfatório, ou seja, pelo menos de imediato ele não corria mais um risco iminente de morte. Tá, então a primeira adoção, né, que o pai encontrou a criança numa ocorrência do bombeiro. Tá, aí depois a próxima... Né, de uma mulher que tinha sido enganada por um espertalhão lá em Cascavel. O cara era casado, daí namorou ela em algum local lá, engravidou, quando soube que ela estava grávida, forçou a barra para ela abortar, não contou para ninguém onde ia, nem o que ia fazer e tal, só falou para a mãe, vou viajar aqui uns tempos, não se preocupe.
e sumiu. Pegou um ônibus e veio para Curitiba. Sem contar para ninguém para onde veio, nem pá. Chegando na rodoviária de Curitiba, ela não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Imagina, uma menina nova, grávida, sem ter para onde ir, caiu numa cidade grande como Curitiba, para ela, né, porque morava lá em Cascavel. E aí? Aí a zeladora, a senhora que limpava lá, viu aquela moça chorando, sentou do lado dela, começou a conversar. Ela contou a história, aconteceu isso, e eu não tenho para onde ir. Daí essa senhora falou para ela o seguinte: olha, minha filha, seguinte, eu moro numa casinha muito humilde, mas comida e um lugarzinho para dormir lá tem. Se você quiser ir lá para casa, pode ir lá para minha casa. Pô, caiu do céu para ela, pô. Imagina. Tá, então ela passou a gestação ali. A gestação ali, daí foi quando a assistente social de Colombo, chamada Crimilde, que eu conhecia mais, disse: olha, para Rosi Clara, olha, tem um bebezinho que está assim, assado e frito e tal, quer adotar? Eu falei: queremos. Daí foi quando, provavelmente, a gente acompanhou a gestação, quando ela estava mais ou menos no 7º mês de gestação, a gente teve contato com ela. Antes da primeira adoção, o pai já tinha aplicado para fila de adoção. Sim, já. Então foi assim que essa segunda adoção aconteceu. Contataram o pai. Então foi a assistente social que contactou para saber se a gente queria. A terceira foi o seguinte: eu estava de plantão, a mãe recebeu uma ligação da Vara da Infância e Juventude de Curitiba. E naquela época era tudo por telefone, né? E falou para a Rosi Clara: vocês ainda querem adotar? A Rosi Clara: queremos. Não falou que nós já tinha adotado 2. Uhum. Queremos. E vocês têm alguma limitação? Alguma coisa? Não. Qualquer um, qualquer corpo e tal. Mas em questão de saúde? Não, também não tem problema. Pode ter problema de saúde que tiver, a gente adota do mesmo jeito. Mas se for um problema grave de saúde, não tem problema grave de saúde. Pode ser o que tiver. E aí foi. Bom, aí ela falou para a Rosi Clara: olha, tem uma criança de 1 ano e acho que era 1 ano e 2 ou 3 meses por aí. O bebê falou: olha, é um bebê. A mãe morreu de AIDS, contraiu AIDS, conseguiu segurar a gravidez aos trancos e barrancos, foi para o hospital de clínicas, teve o bebê lá, mas assim, só realmente ela falava que queria só dar vida para o bebê. E foi o que ela fez. Deu a vida para o bebê. Quando o bebê estava com 3 dias, ela foi a óbito. Tá, então ele foi adotado, mas ele não foi adotado recém-nascido, né? E a mãe foi contatada. A mãe foi contatada pela Secretaria de Adoção. Pela assistente social do Conselho Tutelar. 1 ano depois do nascimento dele. Hã? A mãe foi contatada. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses. Uhum. Uma criança recém-nascida vai para lar de adoção? Onde ele vai ficar? Eles têm lá. Eles chamam de casa de passagem, filho. Tem locais onde tem plantonistas 24 horas que cuidam dessas crianças. Dão uma madeira, dão tudo, trocam fralda, como se fosse uma mãe. Mas já sabendo que aquela criança ali está na fila da adoção. Até o juiz determinar a guarda para uma determinada família. Isso é natural. Não sei em outros países, mas aqui no Brasil é assim. Como que aconteceu, então, a próxima adoção? A tia Rosi, que é a irmã biológica da minha mãe, a irmã mais nova, é falecida agora. Naquela época, ela sofria de transtornos mentais muito acentuados. Ela teve depressão pós-parto. E o que aconteceu? Daí minha mãe, que era uma pessoa muito sensata e tal, começou a ver aquilo e falou: não, a vida da minha irmã já está horrível desse jeito, mas é complicado, ela não queria sair de jeito nenhum, queria ficar com o cara, mas essa bebê não dá. Daí que a minha mãe falou com o juiz, com o promotor e tal, para que a criança pudesse ser adotada. Ele falou comigo se eu poderia adotar a criança. Eu falei: não, mãe, tudo bem. Quando come português, come 9, come 10, come 20. Tem um ditado que diz: onde come português, come 2, come 3. Só que no meu caso, onde come português, come 10, come 20. A criança já estava o quê? Com 1 ano e pouco? 1 ano e meio, por aí, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Ela já era grandinha, já estava deixando a fralda. Tá, agora... De plantão também, conversando aí com um sargento, amigo meu. Ele falou: capitão, eu tenho uma parente dele, tia dele, alguma coisa assim, tal, que adotou uma menina lá e aí tá dando B.O. na família, o restante da família não aceita, papapá, foi adotada a mãe e a filha. Porque o pai morreu atropelado, e aí ficou a mãe e a filha, a mãe teve distúrbio mental, e aí tal, a família ainda aceita ficar com a mãe, mas daí a mãe e a filha muita coisa, e eles estão
em pé de guerra lá, você não quer ficar com essa menina para você? Eu falei, quantos anos? Ela tem 4 anos e meio. Eu falei, eu vou falar com a minha mulher, se ela concordar. E eu acabei adotando a menina daí. A Roscar concordou. Eu já tinha idade já nessa época, então, porque a primeira adoção eu tinha 7 ou 8, acho que 7. Então eu já lembro. Eu lembro que veio alguém lá em casa trazer, não foi? Foi um casal? Então, o que nós fizemos para não criar um trauma? Foi a própria... Era a Hilda, ou não, da mulher que criava ela, que estava assim, com a guarda dela, por assim dizer. E aí nós falamos para a Hilda lá, como ela já vinha de vários traumas, falei, Hilda, nós não podemos criar mais um trauma, e aí um casal estranho agarra ela, leva, e imagina, não pode ser assim. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, você leva ela como se fosse visitar um amigo, daí eu tenho um monte de criança, a gente vai preparar umas brincadeiras, umas coisinhas para comer, papapá, e aí a gente vai levando ela ali nas brincadeiras, e você sai de fininha e vaza, vai embora. E é assim que nós fizemos. Nós fizemos acho que eu lembro disso. Tá, depois dessa adoção, então, veio quem? Veio a próxima adoção? Depois, uma irmã da minha mãe, que ainda é viva, bem velhinha, tá com 88, 89 anos por aí, agora ela tá com Alzheimer, já não gosta mais com ninguém. Coitadinha, o nome dela é Araí, a gente chama ela de tia Lola. Ela é viva, mas meio que vegeta, coitadinha. Aí a tia Lola, uma querida, ela tinha criado também uma moça que a gente chamava ela de Rosi. Só que a tia Lola criou diferente, ela era a tadinha dela, que a mãe tinha morrido, o pai era um coitado, ela pegou o bebê recém-nascido e registrou no nome dela. Naquela época podia fazer isso fácil. Então ela registrou como filha e criou. Só que essa Rosi teve um problema. Ela teve 2 filhos, se casou, teve 2 filhos normal com o marido, tinha uma família normal, uma mulher bonita, sabe? Jovem, assim, muito, muito bonita. E tinha uma família muito bonita, um marido bom, 2 menininhos, coisa mais linda e tal. No parto do segundo menino dela, ela entrou na depressão pós-parto e nunca mais voltou ao normal. E o que aconteceu? O pai ficou com as 2 crianças, com os 2 menininhos para cuidar, e a tia Lola pegou e levou ela para casa de volta para cuidar. Numa dessas fugas que ela teve para a rua, passou a noite fora, ninguém sabe aonde, e quando ela voltou com sinais de que foi violentada, e quando foram ver, ela voltou grávida. E aí, imagina o que a tia Lola ia fazer. Daí que a tia Lola conversou com a minha mãe, que é a irmã dela, e aí eu entrei na jogada para adotar a criança. Tá? E aí o que aconteceu? Nós estávamos só em dúvida. Daí a criança nasceu. Daí eu estava no quartel, tua mãe ligou para mim lá no quartel, olha, Osair, o bebê nasceu hoje. E o plantão ia até às 5 horas. Eu falei, o bebê nasceu, se quiser depois do plantão dar uma passadinha. Aí o pessoal foi lá, me mostrou, quando eu fui no berçário, estava aquele charutinho que eles fazem assim no bebê, não, naquela enroladinha. E aquele olhão gigantesco, parecia 2 jabuticabas, olhou dentro do meu olho, cara. Eu olhei pro bebê, o bebê olhou pra mim, olhei pro bebê, o bebê olhou pra mim, cara, eu derreti. Derreti, cara. Peguei amor pelo bichinho. À primeira vista, cara. À primeira vista, peguei amor pelo bichinho. Daí, comuniquei isso pra minha mãe, comuniquei lá pra tia Lola. Tia Lola ficou que não sabia o que fazer de alegria, porque ela queria que alguém cuidasse da criança, queria alguém responsável e queria não perder o contato com a criança. Então, quando ela soube que ia ficar comigo, ela ficou muito feliz, muito feliz. E aí ele saiu do hospital, veio direto para nossa casa e a adoção se configurou. Tá, agora, próxima adoção. Então, Leandro, né? Eu lembro de a mãe tá de carro, foi buscar, e acho que tinha a mulher cuidadora lá, botou ele no carro, ele veio chorando, assim, chorou um monte. Falava muito da tia, esqueci o nome da tia que ele amava lá no lar. Como é que era o nome da tia hoje, lembra? Não, tia Sula era o lar, mas a mulher que o Leandro gostava. Nilceia. Ele adorava a tia Nilceia, que era uma cuidadora lá muito amorosa, dava muito amor para ele, e ele tinha adotado a tia Nilceia como mãe dele. Então por isso que ele não queria deixar o lar. Ele acabou E ele foi adotado já com uma idade, né? Foi uns 4 anos?
Uns 4 anos, filho. Que eu lembro de a mãe ter levado a gente, acho que era justo pra descontrair, né? Ter mais criança junto. Aí foi eu, talvez a Elô no carro, e daí ele entrou, daí disfarçaram um pouquinho e a gente foi trazendo. Ele chorou um monte, né? Então daí essa próxima adoção foi o trio, né? Como que aconteceu isso? Então, a gente estava em contato com a conselho tutelar, com a assistente social, que era Cremilde, que não tinha quem quisesse adotar. Tinha 2 irmãozinhos, e tinha uma outra família que tinha 5 irmãos. Pô, não dá para adotar 5 irmãos numa família só, fica muito difícil, né? E o que aconteceu? Eu fiquei com os 2 irmãos, daí o que ia fazer com os 5? Eu fiquei com um, que era o Giovanni, daí fomos lá e cada um pegou seus filhos. Eu peguei o Giovanni. O Lucas, a Aniele e o Dinei vão sair, né? Mas do mesmo jeito nós vamos sentir o amor que sentimos quando estamos perto. Vamos ver ele um dia. Os dois eu vou ver eles um dia também. E talvez eles podem vir um dia passear pra cá. Só isso. E o Giovanni? O que você pensa, Giovanni? A gente vai sentir muita falta, mas sempre vai ter eles no nosso coração e lembrando de como a gente passou juntos, os passeios. Não importa se eu estiver longe, mas eu vou sempre estar lembrando de vocês e sei que a gente nunca vai perder o contato. Mas só que quando eu fui buscar o deles e o Giovanni, ficou um índiozinho lá que desesperado, que queria vir junto. E aí depois voltou a buscar o índiozinho. Foi quanto tempo depois? Uns 2 meses depois, daí a gente voltou a buscar. E a irmã dele foi com o Santana, né? A irmã, só que o índiozinho tinha uma irmã. Né? Daí eu adotei ele, o menino, e o irmão Maurílio Santana adotou a menina. Começamos a gravar, tava de dia, agora tá de noite e chovendo. Aqui tá um sol, coisa mais linda do mundo. Primeiro das adoções, eu queria adotar, e através do meu mecânico, fiquei sabendo que em frente à casa dele tinha uma mulher que já tinha um monte de filho, que estava grávida e que queria dar o bebê dela. Eu fui lá e falei com ela, esqueci o nome dela, Rosângela, né? Rosângela. Fui lá e falei com a Rosângela, você quer dar? Ela quer dar, sim. Então tá, eu fico com o teu bebê, mas daí a gente vai ter que ir lá no juiz e tal, fazer tudo legal. Ela, tá bom. Aí fui acompanhando, só que essa era malandra, né? Mas eu preciso de dinheiro, que eu quero dinheiro. Não, dinheiro eu não te dou. Se você quiser, eu te dou alimento, te dou medicamento, tudo que você precisar, mas dinheiro vivo eu não posso te dar, não vou te dar. Daí, fui ajudando ela com alimento, com cestas básicas, com medicamento, tudo que você possa imaginar. Durante, eu acho que uns 5, 6 meses, mais ou menos, da gestação dela. Quando chegou nos dias da criança nascer, uma das últimas vezes, falei, agora eu tô, em breve eu já vou, então já vai ganhar o bebê. E ela chegou para mim e me botou a faca no pescoço. Veja bem, aí começou com uma conversa meio bizonha pro meu lado. Veja bem, eu vejo que você é um homem rico, você é um homem de muitas posses e tal, você tá vendo minha condição aqui, eu sou uma miserável e tal. Eu dou a criança para você sim, mas eu quero que depois você fique me dando uma pensão por mês aí. Cara, na hora eu falei para ela, peraí, você quer que depois que eu ficar com a criança eu fique te dando pensão para você? Negativo. Isso é venda da criança. Isso eu não vou aceitar nunca. Então eu vou fazer o seguinte, pelo que eu estou vendo aí, você não quer dar teu filho, você quer vender. E eu não estou disposto a comprar criança. Isso é contra a lei, isso é contra os princípios éticos, morais, legais e tal. Fica com o teu filho para você, que nunca mais para mim. Tchau. O que eu te dei está dado, a comida que eu te dei, os remédios que eu te dei, eu fiz bem para a criança, mas eu não quero mais essa criança, nem que você queira agora, eu não quero, e faz o que você quiser com o teu filho. Dê para quem você quiser, porque essa condição para mim não me serve, e eu estou vendo que depois você vai infernizar a minha vida, vai me incomodar, e eu vou botar com a viola em capa. Então faça o que você quiser, eu não quero essa criança. Pode fazer o que você quiser, porque não é isso que eu estou procurando. Daí um dia, a mãe estava... A história é a seguinte, a gente tinha várias pessoas a quem a gente ajudava a adotar. E um dos casais que queria adotar, o irmão Enéas, lembra? A gente estava ajudando eles a adotar. E aí deu certo a adoção para eles. E a Rosicléia foi levar eles lá no orfanato para pegar as crianças lá. E quando a Rosicléia chegou no orfanato, um menino que estava lá no orfanato, menino,
qualquer que estava lá interno, agarrou nas pernas da Rosicléia com uma sanguessuga. Me leve, eu quero se me leva para tua casa. E ficava olhando ela e tal, e isso e aquilo. E aí o casal Enéas pegou as crianças que ele queria pegar. Era o irmão João, que pegou os meninos, 2 meninos. Eram 3 meninos. O irmão Jorge ficou com o mais velho e com o mais novo. E o do meio foi esse que agarrou nas pernas da Rosicléia e ficou lá, parece um sanguessuga. Mas o irmão Jorge não queria os 3, queria só 2. Daí a gente veio para casa, a Rosicléia falou para mim, Zair do céu, tem um menino lá que contou a história, isso e tal. Que tal se a gente adotasse aquele menino? Eu falei, pô, aqui já tem um monte, que diferença, faz mais um. Vamos buscar esse menino lá. Aí fomos lá, conversamos com a assistente social, fomos lá e trouxemos o menino para casa. Filho, e trouxemos, não sabia de nada. Mais tarde, cara, um dia voltando lá no meu mecânico, aí eu perguntei pro meu mecânico, Zé, e aquele menino que assim, lembra lá que há 5, 6 anos atrás, aquela louca lá queria que eu adotasse, o que aconteceu com aquele menino? Daí, ele falou, um casal de outro país adotou esse menino e nunca mais se ouviu falar dele. Fiquei quieto. Mas daí me veio um clique na minha cabeça, como é o nome dessa maluca mesmo ali? Aí ele falou, Rosângela de tal. Ela ainda morava no mesmo lugar, no mesmo mocó. Cara, sabe aquele estalo que deu? Peraí. Mas eu lembrava do processo de adoção, do nome da mãe biológica do menino. Cara, caiu a ficha. Aquele menino que era para mim ter adotado lá atrás, que a mãe queria me vender, e sem querer, sem saber, a gente acabou adotando ele lá na frente quando eu tinha 5 anos. Então, tá, depois dessa adoção, qual foi a próxima? Daí teve um dia que a mãe tinha saído com toda a criançada. Eu não me lembro se tinha ido no que, no clube? Onde que tinha ido? Não, tinha ido no zoológico. No zoológico. De vez em quando a gente fazia os passeios. A mãe pegou tudo vocês, eu acho que uma van, que nós tínhamos uma besta, lembra? De 12 lugares. Sim. Hyundai. H100. E aí a mãe tinha pegado aquela tropinha toda e tinha ido com todo mundo para o zoológico. Eu passei no zoológico. Por algum motivo, não sei exatamente porquê, não sei se estava no trabalho, alguma coisa e tal, mas eu fiquei em casa. Eu estou lá em casa, mexendo com as coisas lá e tal, esperando a mãe que ia chegar com tudo vocês e preparando comidinha para vocês quando chegar, tá a comidinha pronta. Eu estou lá, bateu no portão, fui ver a Cremilde, aquela mesma assistente social que já tinha dado um monte para nós. Qual que é? Tinha um nome esse lar de criança? Não, na verdade, a Cremilde, ela trabalhava no Fórum de Colombo, ela era assessora da juíza. E a responsabilidade de colocar essas crianças em lares era dela. Ah, tá. Então ela não trabalhava em um orfanato, ela trabalhava no governo ali, na prefeitura. Não, ela era funcionária do governo. Uhum. Daí, bateram lá na frente, que eu vou ver, putz, lá, Cremilde. Oi, Cremilde, algum problema? Não, Zé, veja bem, estou com um problema aqui assim, mas só vim te contar, mas na verdade não foi contar coisa nenhuma. Ela sabia o que ela queria, né? Você lembra que na verdade eram 4 crianças? Você lembra aquelas 4 crianças que tinha lá e tal, filha do Bastiãozinho, que era o pai dela, que tinha morrido, né? E da Miriam, lá do Monte Castelo? Eu lembro. Então, 2 meninas ficou com o tal fulano e um casal ficou aqui com o fulano de tal aqui, que morava ali no Guaraituba. E aí o casal tal aqui do Guaraituba rejeitou de tudo que é jeito e eu tive que vir retirar as crianças deles. Estão comigo aqui no carro. As crianças ficaram com esse casal por quanto tempo? Você lembra? 1 ano mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Eu tô com o casalzinho aqui, ó, e não sei o que fazer com eles. Vou ter que levar lá pro orfanato. Ele olhou pra mim e deu aquela risadinha sem vergonha, né? Tipo assim, e aí? Eu falei, já sei, Cremildo, já sei. A Rose não tá aqui. Eu nunca tomo decisão sem consultar ela, mas como é uma situação especial, deixe eles aqui. Quando ela chegar, eu tenho certeza que ela não vai dizer não, mas se ela disser não, daí você vai ter que levar eles para lá. Mas é 99,999% que ela vai concordar. Eu fico com eles. Quem tem 18, tem 20, tem 25, tem quantos tiver. Eu falei, deixa o casalzinho aí. Na época ele tinha 10 e ela 8. E aí quando a Rosicléia chegou, tudo bem. Daí eu falei, aconteceu isso, a Cremilde teve aqui, papai. Aí eu não deixei ela levar as crianças para o orfanato. Estão aqui. Se você não quiser,
Eu chamo ela, daí ela leva lá pro orfanato de volta. Se você concordar, eu, de minha parte, eu quero ficar com eles, vamos adotar eles. Ela riu para mim. Quando foi que eu disse não? Eu nunca. Eu sabia que você não ia dizer não. Ficamos com eles? Não, ficamos. Então a gente nunca fica com a criança com o mesmo nome que ela tinha. Como você já é rapazinho, eu vou te dar a chance de você escolher teu nome, teu novo nome. Você vai ter um novo nome. E a tua irmãzinha também. Então eu quero que você escolha o nome para você e o nome para tua irmã. Não precisa ser hoje. Pode ser até amanhã, se me dá um novo nome que eu tenho que dizer lá para a assistente social, para ir no processo de vocês lá. Aí, então ele escolheu o nome dele e ela escolheu o nome dela. Raro, né? Uhum. Essa questão do nome deles, por que o pai gostava de mudar o nome? Tinha alguma coisa nisso ou era só uma formalidade? Filho, por 2 motivos. Primeiro, porque a lei permite e sugere. Primeiro, a lei permite. Uhum. Segundo, a lei... A lei sugere, tipo, para os pais biológicos não tentarem procurar, alguma coisa assim? Para que a criança tenha uma nova identidade. Uhum. Mudou a parte dela. A partir daquele momento em diante, ela vai ser uma nova criatura, com um novo pai, com uma nova mãe, com um novo nome, com um novo tudo. Uhum. É mais ou menos assim. Tá? É mais ou menos assim. E os pais têm a oportunidade de escolher um nome para aquela criança, como se ela tivesse nascido do ventre dos pais ali. E eu sempre escolhi o nome para vocês. O Giovanni não escolheu o próprio nome também, né? Não, foi nós que escolhemos. O Giovanni escolheu? Ah, a mãe tá lembrando aqui que o Giovanni, ele escolheu o nome dele. O Giovanni tinha 9 anos e ele escolheu o nome dele. Você deu uma listinha? A gente deu uma listinha e ele gostou de Giovanni. Uhum. Ah, tá. Tá. Grandinho, sabe, filho? A gente dava a opção de escolher o nome. Uhum. Então, das adoções, teve 3 recém-nascidos. Alguns ali foi com 1, 2 anos de idade. Alguns foi com 4. 5 anos, 8 anos. O Jean com 14, por aí vai. Daí o que aconteceu? Como eu falei para você, eu tinha ajudado dezenas e dezenas e dezenas de casais de amigos nossos a adotarem. E um dos casais que queria adotar, daí a gente sabia lá do orfanato que tinha 4 irmãos que precisariam ser adotados. Menino de 3 anos, 2 gêmeos da época com 2, e a menininha devia ter uns 6 meses, 8 meses por aí. Essas 4 crianças tinham sido tiradas da família, por condições terríveis, e estava lá e estava para adoção. O casal, não, eu quero. Foi lá, acertou tudo a papelada, pegou a guarda das crianças e levou para casa. O que aconteceu? Os filhos biológicos não aceitaram de jeito nenhum. E o que eles fizeram? Foram lá no juizado e devolveram as 4 lá. Quando eu soube disso, eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Aí fui lá e falei com a juíza: doutora, olha, aconteceu isso e isso, tá? Você sabe disso? Eu sei. Pô, eu quero essas crianças. Ela falou: bom, a menina já foi. Tinha um casal, não sei de onde, já tinha pego e já tinha levado a menina. Mas os 3 piazinhos, se você quiser, pode ser. Eu peguei e adotei os 3. Tá, então daí teve a adoção desses 3, né? Com essa situação aí que eles foram devolvidos, né? Por não aceitação dos filhos biológicos lá da família. E eles foram os últimos, não foram? Hein, Rosa? Aí depois veio o Jean. O Jean foi um caso muito triste e muito particular. Daí eu falei: mano do céu, e agora? Pô, eu posso até ficar com o menino, mas a adoção, ele vai ter que ficar com o teu filho. E foi isso que fizemos. Eu fiquei com o Jean, mas ele continuava nos documentos como filho do Rio. Eu terminei de criar ele. Quando ele veio para minha casa, veio com 14 anos. Sim. E o Jean foi o último. O Jean acho que foi o último. Tá, daí sobre a adoção. Como o pai teve algum impacto social, essas adoções todas, na vida do pai? Então, veja bem, filho. Todo mundo, inclusive pessoas da família, tadinha da minha sogra, uma delas, vocês são loucos. Como é que vocês vão criar essas crianças? Quem é que vai ajudar vocês? Como é que vocês vão fazer com o médico? Como é que vocês vão fazer com o alimento? Como é que vocês vão fazer com isso, com aquilo, com aquele outro? Pá. E, puta, todo mundo entupia nós de colocações pertinentes, pô. É verdade. Como é que eu ia conseguir comprar alimento para todo mundo? E quando se ficasse doente, como é que eu ia... E tal, pá. Eu nunca esquentei a cabeça, sabe? Falei, um dia de cada vez.
E fui indo, filho. Felizmente, eu nunca precisei de ajuda de ninguém. Nunca ninguém, nada para me ajudar, nem governo, nem igreja, nem nada, ninguém. Não por uma questão de orgulho, mas por uma questão de princípio. Eu e a mãe sempre tivemos o seguinte princípio: autossuficiência. Né? Eu acho que se nós temos um filho, nós temos que criar. Não é o governo, não é a igreja, ninguém tem que nos ajudar. Então, eu e a mãe nos viramos nos 30 e nunca faltou nada para vocês, nada, nem alimento, nem remédio, nem medicamento, nem consultas, nem nada. Então, essa foi a nossa vida. Impacto violento. Qualquer pessoa tinha toda a razão em dizer para mim: você é louco. Você é louco. Como é que você vai fazer para fazer isso? Um dia de cada vez. Sabe aquela história, se eu começasse a pensar muito, jamais eu faria isso. Simplesmente fomos fazendo. Não tem que ficar pensando muito, não. É o correto? Vai em frente. É isso que eu e a mãe pensamos. Uhum. Até hoje. Não só os 20 filhos adotivos, mas o pai ajudou bastante criança a ser adotada em outras famílias. O pai sabe levantar em números, mais ou menos? Nunca me preocupei em enumerar, mas bem mais do que 20. Eu diria que mais do que 30. Se eu começasse a pensar aqui e enumerar, com certeza mais do que 30 crianças saíram dos orfanatos e foram para famílias, tudo de forma legal, nunca ninguém obscuro, através do encaminhamento da mãe. Sim. Tá, eu acho que é isso. O pai tem alguma outra consideração para falar sobre a adoção, sobre as adoções, sobre a experiência das adoções? Filho, o que eu tenho para dizer? Quem vai adotar nunca pode adotar pensando em si próprio ou no seu bem-estar. Quem vai adotar tem que estar completamente despido de qualquer coisa, tem que estar pensando na criança. O que eu posso fazer para melhorar a vida dessa criança? Outra coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: você vai fazer o melhor que você puder, mas mesmo você fazendo o melhor que você puder, isso não é garantia de sucesso. A gente tem que estar preparado para se ensinar princípios corretos, trabalhar, fazer tudo que se pode, e lá pela frente, de repente, algumas coisas acontecerem exatamente o contrário daquilo que você gostaria que acontecesse com o filho. Uhum. E hoje, 30 netos. 30, né, mãe? 30 netos. Por enquanto. Tá só começando. Mas então tá bom. Mas então tá bom, pai. Obrigado pela conversa. A gente segue na próxima. Tá bom, filho. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Não muito forte, Dani, senão o nenenzinho cai. Vai indo. Devagar, dá um close aqui. Juliana, o que você tá fazendo? Tá comendo gelatina? Aí eu não sei, né? Ah, não, Link. Séria? Batendo papo? Tá aqui, ô camarada. Quem comia esse sapato? E você? Mãe, é você. Mãe, Ah, você saiu. Oi, quem é você? a gente
você tem crush, Samuel?